Aleluia, que maravilha, pode se assentar, meus queridos, aleluia, obrigado, coral, obrigado, músico, aleluia, oh glória, 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 oh, queremos agradecer a você que de casa, aonde você está, você participa desse culto, você está conosco, obrigado pela presença, por estar conosco aqui, aleluia. À noite agora temos algum visitante. Tem algum que pela primeira vez veio congregar o Senhor aqui conosco? Amém? Não temos nenhum visitante, toda de casa. Todos estão irmãos, recebidos, severianos. Aleluia. Quero chamar minha querida esposa para estar ao meu lado aqui. Hoje a pastora está meio assim, não quis estar participando. Então a gente vai estar aqui, mas que ela vem, que ela vai orar pelas ofertas, né? Depois. E ela... do lado da amada a gente fica muito melhor, né? Amém? Glória. Graça e paz, igreja. Eu não fico vermelha, mas eu fico quente. Glória. Amém? Todos aqui creem, né? Amém? Oh, glória, como falou a palavra, né? Crê, né? Crê. Sempre crê. O crer em Cristo como Salvador nos envolve muitas coisas. E principalmente em tê-lo como Senhor de todas as nossas coisas. Senhor de tudo. Envolve renúncia. Amém? Renúncia à velha natureza que teima se enfeitar para os nossos olhos. É só a gente dar uma vacilada, olhar um pouquinho para trás, que a velha natureza quer ali nos enfeitar. O inimigo está ali, ó, jogando tudo que ele pode ali para que ela fique assim, atiçando, né? Fique tentadora, desejada. Por isso, meus amados, o crer precisa de transformação do nosso caráter. Crente, filho, tem que ter caráter transformado. Porque se não transformar o seu caráter, fica difícil você participar de um culto como esse de alegria, e principalmente nesta hora do culto. Nesse momento do culto, onde o culto vai lá para te mexer um pouquinho, para que você mexer naquilo que atiça a gente, né? A ter sempre mais, a guardar sempre mais. Mas é aquilo que o Senhor aí, aonde vê, quando você fala, eu creio. Eu creio no meu Deus, eu creio no Senhor. Que muita gente aí fora fala que crê. Mas na hora que Deus pede para ajudar, na hora que Deus pede para que ele seja fiel, nossa, ele nem chega na porta. Ele nem chega na porta. Porque ele crê da boca para fora. Ele não crê no coração. Ele acha que tudo que ele faz é por capacidade dele mesmo. Não é por capacidade que Deus o dá. E aí ele fica só se envolvendo com as coisas do mundo, na coisa que o dinheiro pode comprar. E aqui, quando nós participamos e nos levantamos na unidade com satisfação e alegria e chegamos até aqui para depositar e devolver aquilo que é de Deus, sem pedir satisfação para Deus, porque é uma devolução daquilo que Ele está fazendo. Porque nós aqui aprendemos que é participando. Aqui eu falei que sem um caráter transformador, difícil participar dessa parte do culto. Mas nós aprendemos que é participamos que conseguimos ser transformados. É participamos dessa hora que somos transformados naquilo que nós achamos que tem o maior peso na nossa vida. Que é o dinheiro, que é o salário, que é o nosso ganho.
participando quando Deus te toca em você, participando com pouco, participando com muito, participando com oferta generosa, participando como a viúva participou. E Jesus viu que ela estava dando o melhor, participando com aquilo que você tem para participar para Ele. Porque é Ele que está te vendo. Ele não chegou aqui para se divertir, Ele chegou aqui para ver aonde nós vamos até a adoração com Ele. Por favor, coloque aí Lucas 14, 26 e 27. Lucas 14, 26 e 27. Lucas 14, 26 diz assim: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. 27. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. No Lucas 14, 26, nós podemos ver que ele fala aqui que não pode ser seu discípulo. E nos dias de hoje também, não pode participar da família de Cristo. Porque a família de Cristo é obediente. Como filho, nós somos obedientes. E nessa hora nós temos que obedecer. Nós temos que fazer a nossa parte. E lá no versículo 27, que foi lido pela pastora Marina, ele me leva a entender que merecemos o seu favor, o seu prover, mas que não podemos esquecer que devemos levar nossa cruz até os seus pés. Irmão e irmã, o símbolo de filho em Cristo é a cruz. Não há outra coisa. O símbolo de Cristo para nós é a cruz. O vinde após mim, seja meu discípulo. É obediência. É obediência. E nós temos que, como cristãos filhos, ser obediente. Se o Evangelho de Cristo, se esse Evangelho que nós lemos, se esse Evangelho que é o nosso pilar desse culto e de todos os nossos cultos, persiste até hoje, é porque sempre houve discípulos, sempre houve filhos obedientes, cultuando o Senhor em todos os sentidos. E o dar é um sentido de cultuar ao Senhor. O ofertar é um sentido de cultuar ao Senhor. Nós aprendemos como casal. Nós aprendemos como filho. Nós aprendemos como homem e mulher de fé. Que na fé é possível confiar. Naquilo que é propósito de Deus. O nosso propósito de dar, de ofertar, de separar o primeiro ganho. A primeira parte do nosso recebimento, no nosso ser generoso para com a obra do Senhor, colocando a nossa fé em ação, porque é na fé que podemos dar passos de vitória, passos que honram com certeza a Deus, aonde nós somos fiel. E eu te peço hoje, pega o teu melhor aí. Mexa a tua mão aí, abençoada. O movimento da tua mão nesta hora de ofertar vai agradar a Deus. E vem com alegria. Vem com alegria ofertar. Vem com alegria fazer a diferença naquilo que Deus hoje quer ver de transformação na tua vida.
naquilo que você levanta para transformar a tua vida, como Deus assim o pede. Quem for ofertar, levante com alegria e oferte. Participe da oferta. Quem não for ofertar hoje, nesta noite, ou quem já for ofertando voltar para o teu lugar, fique de pé e vai orando para o Senhor. Vai orando para o Senhor, para que Ele possa fazer a diferença na sua vida. Pode vir, queridos. Pode vir ofertar, pode vir trazer o teu melhor para o Senhor, para o nosso Deus. Amém? Oh, glória. Aleluia. Santo e poderoso Deus. Santo e amado Deus. Oh, glória, aleluia. Obrigado, Deus. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos entregar em tuas mãos, Pai, aquilo, Deus está te parte vendo. daquilo, Senhor, que o Senhor nos entregou. Deus se sente agradecido por esse ato teu, por tudo que o aleluia. Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará. E te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe grandemente Não guarde o que é de Deus. cada um dos seus filhos, Pai, Entregue que a entregou Ele. aqui o seu melhor. E Oh, aquele glória. que não pôde entregar financeiramente, nós temos a certeza, Senhor Jesus, que tem entregue o seu melhor com o dom que o Senhor entregou nas mãos de cada um, Pai, que temos certeza que Ele tem ofertado na tua obra, Aleluia. com o seu Olhe trabalho. pela tua vida, olhe pela Então, tua assim, petição. Pai, somos gratos. Olhe por aquilo que você deu, e te que vai vir pedimos de que dobro a para cada você. dia, Senhor, 30, o 60, Senhor 100 venha para você. suprir as nossas Ore. necessidades, Fique de venha pé, suprir vai a orando necessidade pro dos Senhor teus pela filhos oferta, por tudo servianos, aquilo que Senhor Ele te dá, Jesus. por tudo aquilo Venha, que Ele Pai, traz na sua vida, derramar em por tudo aquilo abundância que Ele promove em tua tudo aquilo vida, que é pelo teu salário, necessidade nossa, pelo teu salário, Pai, pelo teu e não aumento. aquilo que vem agradar Vai orando a simplesmente aos Deus, vai nossos agradecendo, corações, os vai nossos pedindo que é desejos, necessidade Senhor que Jesus. você vê E com para isso, Deus. Senhor, te agradecemos Oh, glória. grandemente por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Aleluia, Senhor fará. aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Alegra o céu. Continue de pé. Já vai orando para o pastor. Vai orando pela vida do pastor que vai trazer a palavra que Deus tem no coração dele para nós. Porque é essa palavra que vai te preencher. Essa palavra que vai fazer a diferença. Ou por aquilo que Deus vai nos entregar hoje. Pela vida do pastor Eudes. Pelo nosso pai que aqui vai trazer a palavra. E Deus vai usar tremendamente. Não para a vida dele, mas para nossas vidas. Aquilo que o Senhor quer falar para nós através dele. Através dele. Porque ele é o mensageiro do Senhor para nossas vidas. Aleluia. Obrigado, Deus, pela presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por Senhor capacitar o teu filho e dar uma palavra rema, Senhor, para que nós sejamos abençoados, Pai, por tudo aquilo que o Senhor vai trazer, Pai. Que não seja ele o homem, Pai, mas seja o Espírito Santo teu a falar conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Santo é o Senhor. Obrigado, filhos. Deus abençoe cada um de vocês de modo muito poderoso. Em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Quantos estão alegres aqui? Dá um aplauso. Quero saber se você está alegre através do teu aplauso. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Bendito seja o Cordeiro Santo. Amém. Eu, antes de entrar aqui na palavra, eu quero declarar a minha alegria que há no meu coração, por todos vocês que aqui estão. Tivemos um culto maravilhoso aqui pela manhã. Confesso que de manhã não é a minha praia, velho. De manhã eu choro, eu reclamo, a minha carne reclama, mas eu sacrifico e venho, em nome de Jesus. Né? Você também tem um dia que teu corpo reclama, chora, feito criança? Pois é, irmãos, o meu é todo dia de manhã. Não é só na segunda-feira. Todo dia de manhã é uma luta. Ele fica bem a noite inteira. Se brincar, eu fico na internet. Se brincar, eu fico vendo um filme, alguma coisa. Eu não gosto muito mais de filme, mas eu gosto de ficar ouvindo aqueles flashes de notícia, de política, de uma série de coisas. E é só o sangue, velho. E aquilo chama a minha atenção e eu fico ali. Fico. Quando dá 6 horas da manhã, que eu tenho que levantar para vir para a oração logo cedo, aí o corpo fala, agora é a hora do nenenzinho dormir. Falou, ô carne nojenta, ô carne sem jeito.
E ela te prende, velho. Se não é o meu escudeiro me ligar, mandar mensagem, passa. E graças a Deus, o Senhor levantou um cabra que é casca de ferida, Josenil. Ô Jesus, dá 6 horas, tô pronto. Todo dia. Todo dia. Só falhou um, nem falhou. Eu que não ouvi, cheguei tão cansado de algum lugar, que o celular despertou, o Josenil ligou para mim, ligou para a Elisângela, ligou para todo mundo. Ninguém ouviu o celular. Depois do Mocotó, foi nesse dia mesmo. Santo de Israel. Apagou, o Mocotó apagou comigo. E a carne fala assim, ó, vale a pena ficar aí mais um diazinho, o que custa? Só um dia, né, de você não ir orar. Está repreendido, carne velha. Está repreendido. Não é verdade? Está repreendido. Nós fomos chamados para servir ao Senhor. E de verdade, irmãos, o sono, a carne, ela vai te aliciar. Ela vai tentar tirar você do propósito. Ela vai tentar te enganar. Ela vai florear coisas para que você desista, para que você olhe para as vãs, os vãs e não sei o que, esplendores, que diz a musiquinha lá, né, o hino da harpa, né? Então, assim, é vão tudo aquilo que acontece. As flores belas, os bons perfumes, aquilo que o mundo pode te oferecer, passa. Mas a glória de Deus permanece para todo sempre. E todas as vezes que você se mover na direção da glória de Deus, a tua carne vai reclamar. Se não estiver reclamando, é igual aquele videozinho que aparece na internet, que o cara fala assim, olha, quando você for abordado por um policial, você corre rapidinho e enfia a mão para pegar a tua carteira, ele aparece no céu. Então, se a tua carne não está mais reclamando, é porque você já está na eternidade, desfrutando da presença do Senhor, já sentou à mesa, já viu tudo que tinha que ver, já está tranquilo e calmo. Não tem mais dores para te atacar. Mas enquanto estiver vestido nesse corpinho bonito que Deus te deu, sabe o que vai acontecer? A carne toda hora te dá um beliscão. Vamos para lá, para de sacrificar. Não é assim? Será que sou eu que sou estranho aqui? Todos nós vivemos isso, não é verdade? E já que a gente está falando de matar a carne, eu quero aqui dar um aviso a referente, Brunão, dia 4, batismo nas águas, aleluia. Hã? Não é domingo não, meu bem? Glória a Deus. Não, peraí, é o primeiro domingo de agosto. Que dia que... Dia 7 é o primeiro domingo? Então é primeiro domingo de agosto. Amém? Primeiro domingo de agosto, batismo nas águas. Eu achei que fosse dia 4. Graças a Deus, pastor. Então é no primeiro domingo de agosto, mês que vem. Prepare-se para morrer em nome de Jesus e renascer para uma nova vida em Cristo Jesus. Tem um tempo novo preparado para você, preparado para sua família, preparado para a tua casa. E Deus vai se mover de forma poderosa através da sua vida. Amém? Então, prepare-se para esse tempo. Outro sim. A partir do primeiro final de semana, a partir do mês de agosto, todo primeiro domingo, nós teremos culto apenas pela manhã. O culto de ceia será de manhã. À noite não teremos culto. Voltaremos para a nossa agenda anterior, onde teremos o culto pela manhã. E à tarde a gente parte para a casa da família para falar do amor de Deus, para comer macarrão junto com o pai, com a mãe, com os parentes, curtir a família, né? Porque às vezes a gente está tanto tempo dentro da igreja e não tem como ir a uma programação, a um aniversário, a algum lugar, atender a necessidade de relacionamento com a família. Então, a partir do primeiro final de semana de agosto, todo primeiro domingo, o culto será apenas pela manhã. Amém? Então, todo primeiro culto a partir de agosto, que horas que é o culto? Pela manhã. Então, eu vou me sacrificar para vir para cá, irmão, de novo, em nome de Jesus. Vai ser um tempo poderoso, amém? E o primeiro, nós vamos estabelecer com o batismo. A nossa agenda já era assim, né? Já foi assim um tempo. Por conta da pandemia, nós tivemos que mudar. Então, vamos retomar agora esta agenda, em nome do Senhor, tá certo? A partir de amanhã,
ou de hoje já para amanhã, né, nós vamos orar durante toda a semana. Inclusive, eu vou pedir que um dos filhos faça para mim, vou pedir para a pastora Ludmila, que a bicha é craque nisso, para que ela faça uma escala de oração com todos os ministros. Você que é ministro, que serve, nem que seja com a vassoura, você precisa estar dentro deste propósito. Um dia da semana você vai orar pelo propósito de locação do novo espaço. Por que vamos orar? Encaminhamos os documentos, está tudo ok. Porém, apareceu uma bendita de uma imobiliária querendo comprar o espaço. Então, assim, se é a vontade de Deus, o capeta não vai lamber. Não. Tinha outro, o ditado era diferente, né? Mas deixa eu falar. Ele não vai tocar. Amém? Você crê assim, irmãos? Amém. E outra coisa muito importante. Às vezes, você está em um lugar e o Senhor direciona algo em que Ele está consolidando no coração do povo, consolidou no coração da direção, da paternidade. E aí tem um ou dois, eu não gostei daquele lugar, mas tem 70, 80, tem 300 que gostou. E aquela pessoa, eu não quero. Velho, se você não quiser ir... Tudo bem. Tudo bem. Mas pelo menos nos ajude em oração. Né? Fala assim, Senhor, manda esse povo para lá e deixa eu ficar aqui com o novo pastor que vem para cá. Está tudo certo, irmão. Amém? Se você não gostar do novo endereço, onde Deus está conduzindo a maioria, porque sempre tem aquele cara que gosta de cebola, que gosta de pepino, que gosta de chicotada do Egito, que gosta de ataque do inferno. Tudo bem, irmão. Você está acostumado, fica nisso. Não quer mudança? Está tudo certo. Mas o Senhor nos chamou para o crescimento. E nós vamos para o crescimento. Amém? Com honra, com dignidade. Nós vamos para o lugar onde Deus chamou para estarmos. Sim ou não? O Senhor chamou Abraão e falou assim, Abraão, ele falou, fala Deus, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Irmãos, ele saiu sem saber para onde ia, só sabia que Deus tinha um endereço novo para ele. É fácil ir para um lugar desse? Não é fácil. Ele fez análise? Não. Ele simplesmente levantou e foi. Se Deus te mandar ir, vá. Se Deus te mandar mudar de igreja, muda. Mas se Deus não te mandar, fica aqui. Porque sair daqui é treta. Entende? Você acha mesmo que nós vamos impedir você de... por que eu estou falando isso, hein? Mas essa é a realidade, irmãos. Vocês não são propriedades minhas. Vocês pertencem ao Senhor. Então, eu sei que Deus pode falar com você. Assim como tem pessoas chegando a essa igreja, tem outros que deverão ir. E eu estou pronto para viver isso. Eu só quero que você viva uma vida feliz, se essa for o direcionamento do Senhor. E com toda certeza, vai haver alinhamento, tanto no teu coração, quanto no nosso. Não vai haver guerra, só vai haver bênção, tanto sobre você, quanto sobre nós. Em nome de Jesus. Amém? Então, vamos orar juntos? A palavra do Senhor diz que a nossa guerra não é contra o dono do salão, a nossa guerra não é contra o dono da imobiliária, a nossa guerra é contra quem? Principados, potestades, hostes infernais, que atuam na região celestial. Qual que é essa região? Onde Deus está operando, movendo para trazer, liberar bênção sobre a vida da igreja, liberar bênção sobre o seu povo, estabelecer propósito. O inferno vai lá onde há legalidade, ele começa a quebrar tudo, fechar portas, para impedir que a gente vá honrar o nome santo de Jesus. A única coisa que nós só precisamos fazer o seguinte, tem gente que fala assim, eu vou deixar de ir à igreja. Irmãos, o fato de vir à igreja às vezes não significa absolutamente nada. Se você não andar em unidade, é só um rato de igreja. Assim como tem gente que é rato de academia. Vai lá e não muda nada, porque ele só vai lá e encher linguiça. Não é verdade? Só vai lá para encher, né, ficar olhando o que não deve olhar. Aí, qual foi o exercício hoje? Nem fiz, cansei. Meus músculos estão tudo fadigado. Então, queridos, o Senhor nos chamou para estabelecer propósitos.
E o propósito, quando está fundamentado em Deus, diz assim a palavra: um planta, o outro rega, e quem é que faz crescer? O Senhor. Então, só o fato de você ir a uma igreja e não se comportar em unidade, já começa a perder. Todo o corpo perde. Porque quando tu machuca uma unha, o teu corpo todo não sente. Então, se você for uma unha machucada, todo o corpo de Cristo vai sentir, e ele vai deixar de produzir aquele que poderia produzir em muito menos tempo. Você compreende isso? Fala comigo. Comunhão é a essência que libera a autoridade dos propósitos de Deus na igreja. Entende? Então, se não houver comunhão, reino dividido não... Está vendo? Todo mundo conhece a Bíblia. Reino dividido não prospera. Então, assim, só o fato, eu não vou orar nem que sim, nem que não. Só isso já é reino dividido. E o Senhor trouxe um profeta aqui hoje cedo. Desse jeito, os caras aparecem aqui, pipoca aqui, e vêm trazer a direção do Senhor para nós. Quer dizer, vem confirmar aquilo que Deus já vem falando. E ele disse para nós o seguinte: fica tranquilo, Deus está no negócio. Fica tranquilo, não tenha medo, em Deus espera. É desse jeito a música? É quase. Então, assim, é mais ou menos isso que a Emily lá canta. Fica tranquilo. Espera em Deus, porque Ele é quem vai dar a vitória nas nossas mãos. Então nós estamos tranquilos. E ele também deixou claro: não tenha medo. Vai se levantar o inferno, vai se levantar as guerras. Eu estou dando glória a Deus por guerra. Eu estou dando glória a Deus, irmãos, porque cristão, filho de Deus, que não disputa grandes guerras, está com problema. Se o inferno não te ataca, é porque Deus talvez não esteja atuando, ou você não está atuando conforme a vontade do Senhor. Porque qualquer um que colocar a mão no arado, a palavra já fala, nem olha para trás, porque a guerra vai ser grande, os ataques serão grandes, mas a palavra também nos garante que em todas as guerras, eu, você, a Igreja Apostólica Seiva e todos quantos chegarem a esse lugar, já são mais do que vencedores. Eu sou mais do que vencedor. Eu não sei você, mas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque não há outro que pode impedir aquilo que Deus estabeleceu para mim e para você. Você crê assim, irmãos? Então pronto. O que a gente vai fazer amanhã? Orar. Então vai ter uma equipe amanhã quebrando as muralhas, dando volta nelas. E no sábado de manhã a gente vem para cá 8 da manhã, e quando for 9 horas saímos daqui e vamos lá para o galpão onde Deus sinalizou. E a gente vai entrar lá dentro, vai declarar que o Senhor é o dono daquele lugar. Se a vontade de Deus é que este dono venda para o outro, ele vai fazer algo para que o outro goste da gente, melhore o preço, abra as portas de forma mais escancarada do que está sendo feito com esse atual. Você crê assim? Eu creio no Deus do impossível. Hoje o outro me mandou a mensagem: pastor, eu tenho carta de créditos para R$1 milhão. Eu falei: o que você falou? Eles vão até... Parecia aquele videozinho que o marido coloca... Não é você. Calma, deixa eu chegar no final. Não sei se vocês já viram que o marido da esposa está lavando a louça, ele pega no celular e coloca assim: seu saldo é de 11.780.026 centavos. A mulher quebra tudo a louça. Meu Deus, fiquei rica. Era só uma brincadeira, né? Mas a verdade é mais ou menos essa sensação que nós vivemos. Alguém liga para você: pastor, eu posso mostrar para você o que eu tenho? Já pensou, irmãos? O Senhor usa a vida do irmão, uma empresa... Já vou falar, uma empresa de consórcio. Você faz um consórcio e recebe uma carta de R$1 milhão. Em vez de você alugar, você compra. Em vez de pagar aluguel, você paga a posse. Você paga agora como dono. Você só paga a prestação por mês. Então, assim, o que a gente tem que fazer, irmãos? Buscar o Senhor. Se o céu não tem para dar, em nenhum outro lugar você vai encontrar. Mas se o céu libera, o sobrenatural vai acontecer aqui, no meio de nós. E você vai sair testemunhando por aí afora. Deus abriu uma porta sobrenatural. Quanto que é aluguel? A gente paga 3 mil de prestação. Já pensou? Deus pode fazer sim ou não? Se o meu povo,
que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, clamar a mim, se arrepender dos seus pecados, quem é que vem? É o Senhor. E Ele vem para curar a terra. E a terra curada, ela traz frutos de prosperidade. Você é a terra que Deus vai usar para gerar prosperidade nesta estação, em nome de Jesus. Amém? Então é amanhã. Você vai fazer parte, os ministros todos, ministros de louvor, diáconos, profetas, pastores, todos nós faremos parte. E se você ainda não está engajado no ministério, peça para a sua liderança imediata, para engajar você no período de oração junto com ela, porque você também fará parte disso. É orar com os que oram. Amém? Esse é o versículo que eu arrumei aqui. Ore com os que oram. E depois se alegre com os que se alegram. Porque vai haver um dia que Deus vai abrir a porta e eu vou estar pulando de alegria. Eu não quero ver ninguém triste lá em nome do Senhor. Diz aí, meu bem. Do rapaz? Tá bom. É que nós temos um filho aqui que trabalha com consórcio. E ele diz que a empresa tem uma série de benefícios para a compra de edifícios como esse, de terrenos como esse. E existem algumas oportunidades que talvez sejam importantes nós analisarmos. Né? E eu falei, claro que é importante analisarmos uma proposta como essa. Se o Senhor assim aprovar, nós poderemos então dar entrada em um processo como esse e buscar uma aprovação dentro de um ambiente de consórcio. E ao invés de alugar, nós compramos. Amém? Em nome de Jesus. Você crê assim de verdade? Fala para o irmão que está do teu lado, você fará parte disso. E será uma grande bênção. Em nome de Jesus. Queridos, na próxima semana, quarta-feira, nós vamos iniciar uma nova série a respeito do Espírito Santo. Então, o pastor Fabiano vai ministrar quarta-feira, às 20 horas, a pessoa do Espírito Santo. Ele vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, nós vamos começar essa série de ministrações sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre quem ele é, a maneira em como ele se comporta, como ele se move através de nossas vidas, o batismo com o Espírito Santo, a ação encorajadora do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Então, venham. Eu não posso falar assim, você é obrigado a vir. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus nunca obrigou ninguém a fazer nada. Mas eu penso que, sendo você um ministro do Senhor, você precisa compreender a necessidade de valorizar aquilo que se estabelece no corpo, principalmente os que estão à frente. Outra coisa importante, hoje eu recebi um videozinho que alguém fala assim, a diferença entre alguém que é ministro e alguém que é voluntário. Você sabe qual a diferença? O voluntário faz quando quer e como quer. Ele é voluntário. Ele se inscreve para ser voluntário. Eu vou no dia que dá para mim, no dia que eu tenho folga. Ele não se preocupa em abrir mão de algo, porque ele é voluntário. Voluntário pode servir a qualquer momento e só quando quer. Agora, o ministro engajado, ele já não tem mais essa escolha. Ele precisa fundamentar uma agenda ao Senhor. E com entendimento, nós já estabelecemos uma agenda bem curtinha aqui na igreja. Porque todos os ministros precisam se esforçar para estar. Amém? Então, eu conto com você. Você é parte desta obra. Eu não consigo fazer sozinhos. Então, vamos juntos, em nome do Senhor, receber a direção daquilo que o Espírito Santo vai se mover através de nós, para que depois possamos fundamentar essa direção na vida de outra pessoa. Quando eu vivo adequadamente a vida cristã, fica mais fácil fundamentá-la para que outro entenda e receba este direcionamento do qual eu vivo. Amém? Então, é muito importante isso. Outra coisa importante, irmãos, já é ministração isso daqui. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos direciona. É assim ou não é? Então, se estamos recebendo direção, estamos vivendo isso, já é a ministração da palavra. De verdade, queridos, muitos de nós temos visto por aí afora as igrejas se perdendo. Por quê? Porque não tem coragem de pregar o evangelho que traz restauração. Então, nós precisamos ser levantados para pregar o evangelho que traz restauração. Estamos dispostos a buscar conhecimento, a orar ao Senhor. Amanhã, logo cedo, estarei aqui orando, e graças a Deus por isso, pelos empresários, por aqueles que têm negócio, pelos dizimistas da igreja. Vamos jejuar na direção disso. Tem pessoas jejuando por você, buscando a Deus, fundamentando a palavra do Senhor, credenciando a autoridade sobre a tua vida, para que você viva o sobrenatural.
Não é verdade? Então, precisamos nos esforçar. Então, assim, existe uma agenda na igreja, e às vezes tem pessoas aqui que até que ministram conosco aqui, que não tem coragem de vir 1 hora de culto aqui, mas gastam 2, 3 horas na internet assistindo ministrações de outro lugar, que não tem a essência daquilo que Deus chamou para fazer aqui. Não é coisado isso? Não é estranho? É proibido ouvir a ministração de um pastor? Não é proibido. Mas eu valorizo demais o de fora, e aquilo que acontece aqui eu não me conecto. Aí depois que a maior cara de pau chega, eu não entendi. Lógico, você não veio, você não faz parte, você não deu atenção. Não vai entender mesmo, cabeção. Entende? Então, quando alguém reclamar para você, fala assim, vá, eu estive lá, Deus falou comigo. Os nossos pastores são simplesinhos, são gente do povo, são tudo bobinho, mas eles têm uma unção lá que Deus usa eles de vez em quando. Vem, irmãos, Deus vai te usar poderosamente para a glória do nome dEle. Amém? Fala para o irmão que está do teu lado. Venha, irmão. Prepare a tua agenda, cabeção. Vem que vem em nome do Senhor. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Aplauda o Senhor pela vida do teu irmão. E você que está em casa também. Vem. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 53, por favor. Verso de número 1. Hoje encontra-se, até tive um feedback da Adriana, a Maia, né, que é a netinha dela e do Roberto, continua internada, tiraram alguns líquidos do pulmão dela, acho que 180 ml de líquido, ela estava saturando muito pouco, e cremos que o Senhor está no controle da vida da Maia, também da família. E a irmãzinha dela também, a Lavínia, né, também estava, essa não está internada, né? A Lavínia está em casa, mas nós precisamos continuar a orar pela vida dessa criança, também pela vida daqueles que estão enfermos. Tem algumas pessoas enfermas, tem algumas pessoas, a Daiane continua com o seu tratamento, lá no Hospital das Clínicas, está chegando no final, Deus tem cuidado dela, né? Eu conversei com o Genilson esses dias, estive lá na casa dele, e o Senhor tem preparado tudo, para que eles possam continuar de forma adequada com o tratamento. O Senhor está no controle. Nós não podemos parar de orar. Se você sabe que tem alguém doente, que tem alguém enfermo, ore por essa pessoa, busque ao Senhor, apresente a vida dele, plante enquanto você está saudável, porque um dia você poderá estar doente, alguém vai semear também oração na sua vida. Amém? Esse é o movimento adequado do corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante deles como um broto tenro, e como uma raiz saía de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens esconderam o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as minhas enfermidades, e sobre si levou as minhas doenças, contudo, nós o consideramos castigado de Deus, e por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós como ovelha nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor o fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro que foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os inimigos, com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, não houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa dos sevianos, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Lucas capítulo de número 19. Lucas capítulo 19 e o verso de número 10. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia ou o que estava perdido. Quem já foi alguém perdido aqui há algum tempo? Todos nós, não é verdade? A palavra do Senhor diz que todos nós nascemos e fomos concebidos em pecado. Sim ou não? O mais bonitinho aqui, o mais com cara de santinho aqui, foi concebido em pecado. Não existe ninguém na face da terra que nasce santo, exceto Jesus. Só esse. E ele se fez pecador, para se igualar a nós e combater também o pecado através da sua carne. Por que estou falando assim nessa noite? Porque nenhum de nós aqui pode estar isento da maneira em como fomos concebidos. Todos nós cumprimos aqui a palavra de Deus no que diz respeito à maneira em como nascemos. Todos nós fomos concebidos em pecado. Todos nós necessitamos de quê? Do favor, da graça de Deus. Sim ou não? Não existe ninguém, não há pessoa aqui dentro desse lugar ou no mundo que não necessita da graça do Senhor. E aí a palavra do Senhor diz que o capítulo 48, 49, 50 e até o 53 vai falar sobre o servo, sobre aquele quem seria levantado para trazer restauração à humanidade. Aquele que recebeu uma missão de trazer a restauração estabelecida no coração de Deus para a humanidade. Ele estava falando de Jesus muito antes de Jesus nascer. Ele estava revelando o quanto o Senhor Jesus sofreria, a maneira em como ele seria apresentado, a maneira em como ele seria conhecido das pessoas. E nós, assim como os religiosos ou o povo, no período em que Jesus nasceu, veio à terra, não conseguiria reconhecer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vestido na sua capa humana, vamos assim dizer. Nós talvez também não conseguiríamos reconhecer ele diante de nós. Não é verdade? Então a palavra diz, Isaías, ele afirma o seguinte: olha, ele será como um homem comum, trabalhador comum, que sofre as dores do dia a dia, que sofre os ataques do dia a dia, um homem que trabalha arduamente, que no final do dia chega cansado. Assim será o Rei dos Judeus, assim será aquele que é o enviado de Deus. Ele virá desta maneira. E aí nós olhamos
olhando para Ele, não vamos ver beleza alguma que atraia para Ele a nossa atenção. Ou seja, talvez até mesmo nós estivéssemos diante de Jesus. Até acontece conosco hoje, né? Quando a gente se move de forma simples, de forma humilde, de forma em Deus, amando, né, a pessoa como diz a palavra que devemos amar. Alguém olha para nós e fala assim: como assim você? Como você pode ser tudo isso que diz a palavra? Como você pode se mover dessa maneira? Não, um pastor de verdade não é assim, não. Eu já vivi isso na pele, irmãos. Um dia uma senhora, eu estava ruim, doente, todo crequelento. Com muita insistência, minha esposa me levou para o hospital. Com muita insistência. Não gosto de ir lá. Aí fui lá para o Hospital Campo Limpo. Aí chegamos lá, fizemos a ficha. E eu todo nojento, todo coisado, sentei lá, fiquei esperando. E uma senhora ficou me olhando de longe. Nessa época eu não tinha máscara, não. Ficava olhando de longe. Eu a reconheci, mas eu falo com todo mundo, mas nesse dia eu não estava para muita conversa. Estava ruim. Tem dia que você acorda mal, não é verdade? E aí, depois de um tempo que a gente passou ali, que passa muito tempo esperando o atendimento, e graças a Deus eu tive um bom atendimento naquele dia, só esperei um pouquinho, tudo certo. Enquanto eu estava terminando meu atendimento, ela se chegou a minha esposa e falou assim: aquele ali é o pastor? Ela falou: é. Nossa, de short, de chinelo, nunca vi um pastor desse jeito. Foi exatamente desse jeito que ela se expressou. Eu falei assim: eu não tenho nem tempo de falar para ela um pouquinho do amor de Deus hoje, não é? Porque eu não estava bem para fazer isso. Porque geralmente eu paro para conversar com essa pessoa, não para atacá-la, mas para que ela entenda que a essência do Senhor não está naquilo que os olhos podem ver. A palavra do Senhor declara de forma muito clara: os lábios de vocês me honram, mas o coração de vocês está podre, como um sepulcro caiado. Sabe, irmãos, às vezes nós, com a nossa simplicidade, não conseguimos agradar muitas pessoas. E de verdade, não vamos conseguir agradar muitas pessoas. E nós de verdade não estamos aqui para agradar pessoas. Nós estamos aqui para agradar a Deus, amando as pessoas. E a palavra diz que tem que ser um amor incondicional. Eu devo amar quem me ama e também devo amar quem me odeia. Será que tem alguém que não gosta de você? Tem ou não tem? Olha que notícia boa que você tem agora. Você pode servir a Deus amando essa pessoa que não gosta de você. Você pode glorificar o nome do Senhor expressando amor a esta pessoa, como diria minha mãe, que não vai com a tua fuça, que o santo dela não bate com o teu. Então, a palavra do Senhor mostra que Jesus, Ele é o Filho de Deus. E vamos até o céu agora, todos juntos, vamos lá no céu. Jesus sentado no seu trono, vamos imaginar que fosse hoje. Jesus está sentado à direita de quem? De Deus, é lá que Ele está sentado, sim ou não? Os anjos glorificam o Pai, glorificam o Filho? Sim. Imagine que hoje Ele recebesse a seguinte missão: meu filho amado, que tem me alegrado, você precisa ir no Brasil, em especial lá no Parque Santo Antônio, resgatar um bocado de pecador. Porém, meu filho, para fazer esse resgate, você vai ter que viver a vida que eles vivem. Você vai ter que se vestir da carne que os reveste. Você vai ter que viver as dores dele. Você vai ter que ser incompreendido como eles não conseguem compreender um ao outro. Você vai ter que ser rejeitado
como eles rejeitam um ao outro, e isso abre portas para que não haja um relacionamento conosco. E Jesus olha para o Pai, e Ele é diferente de nós, porque Ele ama como o Pai ama, porque Ele se submete a fazer a vontade de Deus, diferente de nós em muitos momentos. Ele olha à sua volta, Ele observa os anjos adorando a Ele, glorificando o nome dEle. Imagine você nesse cenário, e Ele fala assim: Pai, eu estou pronto a me despir de toda esta glória, e me vestir de um corpo carnal, pecador como o deles. Eu estou disposto a me vestir da mesma carne, corrompida, igual a deles, para estabelecer uma rota de restauração e salvação para todos eles. Eu me disponho, Pai, a ir ao encontro deles. Eu me disponho a fechar a porta do inferno, para que eles tenham direito da vida eterna, para que eles também possam estar aqui junto conosco, glorificando, bendizendo, exaltando o Teu santo e poderoso nome. Meu filho, quando você lá chegar, você não será o queridinho. Ele falou: tudo bem, Pai. Quando você lá chegar, eles não vão reconhecer a Tua glória. Tudo bem, Pai. Quando você lá chegar, vai chegar um determinado ponto que eles vão te chicotear, eles vão te aprisionar, eles vão te julgar injustamente. Ele falou: tudo bem, Pai, eu vou dar a eles a oportunidade de viver o que eu vivo. Meu filho, nem todas as pessoas lá querem se submeter a nós. Tudo bem, Pai, vai se cumprir a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que o sol foi estabelecido para todas as pessoas, justos e injustos. Então eu vou para que aquele que está enfermo tenha o direito de ser curado. Eu vou, Pai, para que aqueles que estão tristes tenham uma porta que possa viver uma vida alegre, despojada de todos os males daquele mundo. Eu vou, Pai, eu vou pagar esse preço, porque vai também agradar o Teu coração, ver estas pessoas a quem o Senhor ama, com uma porta aberta, para que eles possam ter um relacionamento conosco, para que a eternidade da qual se manifesta aqui diante de nós, possa também se manifestar nele de forma sobrenatural lá na terra. Eu vou, porque o Parque Santo Antônio, eles precisam de ter uma igreja que influencia na direção do Teu amor. Eu vou, Pai, porque aquelas pessoas merecem viver o melhor amor das suas vidas, o amor do Deus Pai. Eu vou, Pai. Eu vou, Senhor. Imagine os anjos ouvindo essa conversa. Imagine os anjos ouvindo todo esse direcionamento de Deus. E ouvindo Jesus falar: eu vou. Eu vou. Ele veio, irmãos. A palavra se cumpriu. Olhando nós para Ele, não era possível ver beleza. Não era possível olhar para Ele e ser atraído pela pessoa de Jesus. Porque Ele era um homem comum, como alguém experimentado no trabalho. E às vezes nós olhamos também para uma pessoa simples, sim ou não? Em alguns momentos de nossas vidas, nós nos colocamos em um determinado pedestal, ou alguém nos coloca nesse lugar, e a gente acha que é a última bolachinha do pacote, toda quebrada, mas é a última. Porque eu não sei de onde tirar esse ditado, né? Que a última bolachinha do pacote é sempre a quebrada, irmão. A criança abre o pacotinho de traquinas, a primeira ela nem quer, porque está tudo quebrada. A última é a mesma coisa, sim ou não? Toda quebrada. As boas é da segunda ou da terceira em diante, é assim ou não é? Mas a gente se sente a última bolachinha do pacote,
O dono da fábrica de cocada, só porque vestiu uma roupinha nova, colocou um perfuminho, alguém disse assim, olha, você é. E às vezes alguém está falando que nós somos aquilo que Deus não disse que somos. E o fato de não assimilarmos adequadamente quem somos, a identidade que foi gerada em nós pela palavra de Deus, vai nos colocar em risco. Veja, Jesus era uma pessoa simples, rejeitado por todos, quase que todos. A gente vê a multidão à volta de Jesus e dá a impressão que foi um processo simples, fácil, né? Todo mundo amou Jesus à primeira vista. Será que foi assim, irmãos? Jesus chegou já confrontando Pedro, velho. Pedro, é o seguinte, você me empresta o barco? Pedro falou, empresto. Terminou, ele falou assim, Pedro, faça ali uma pesca. Pedro fez uma pesca milagrosa. Na sequência ele já falou assim, Pedro, é o seguinte, abandona o barco, abandona as redes e siga-me. O cara que não tinha formosura, que não tinha beleza aos olhos humanos, tinha autoridade. E Pedro falou assim, Senhor, primeiro ele disse o seguinte, Senhor, eu vou lançar essas redes sobre as tuas palavras, porque eu pesquei a noite inteira e não peguei nem garrancho. Nada, nem peixe morto veio. Mas já que tu está falando, eu vou lançar. Aconteceu o milagre. Quem estava vendo? Aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus. E elas saíram dali impactadas, começaram a comentar, e Jesus começou a ser um foco. Porque todo mundo que precisava de algo ia para onde? Para os pés aquele sem forma, aquele vazio de beleza, aquela pessoa simples, porque viu ele operando um grande milagre. Mas o Senhor Jesus, sem a beleza dita pela humanidade, reconhecida pelos homens, ele tinha autoridade. E essa autoridade se estabeleceu sobre a vida de Jesus, porque ele amou como Deus nos ama. Ele se submeteu. E todas as vezes que alguém recebia aquele, abre aspas, coitado, fisicamente falando, porque a gente sabe que ele não era um coitado, mas as pessoas o via talvez dessa maneira, estava recebendo quem? O Senhor. A palavra do Senhor nos garante, pastor Iosa, que quando nós servimos a um pequenino do Senhor, com um copo de água fria, nós estamos servindo a quem? Ao Senhor. Então, quando alguém olha para nós e nos vê, ele vai talvez julgar você. Ele vai olhar para você, esse homem, coitado desse pastor, não é, pastor Deus? E hoje em dia, falou pastor, irmão, já liga a uma série de problemas. Ladrão, usurpador, manipulador, politiqueiro, já um monte de coisinha para encaixar você em um rótulo. É assim ou não é? Às vezes você está na fila do mercado, às vezes sempre na fila do mercado acontece alguma coisa, acho que é o diabo me cutucando. Porque de verdade eu tenho dificuldade de ficar quieto em determinadas situações. Só o sangue de Jesus, meu Deus do céu. E aí está na fila ali, daqui a pouco começa a falar, e que pastor isso, ladrão, não sei das quantas, que não sei o que, tudo não sei o que. Fala, mano, Jesus me ajuda, olha eu aqui com o espinho na carne, me dá da tua graça. Eu não sei vocês, mas eu sempre sou atacado nessas filas. E aí é na fila, no dia que o mercado está com a fila pocando, que você não tem como trocar de fila. Se trocar, então você tem que aguentar aquele espinho na tua carne, tem que aguentar aquele ataque e lembrar da palavra de Deus. A minha graça te basta. Aí eu falo para mim mesmo, ó cabeção, a graça dele te basta. Fica quieto como ele ficou. Ele foi na cruz, não reclamou. E tu também não deve reclamar. Ouça calado. Ô irmão, pense no exercício que acaba com a minha vida, é esse. Porque eu não sabia ficar calado. E para eu arrumar um problema ali era 2 minutos. Eu falei assim, mas você está falando de quem? Eu sou pastor, doido, e agora? Vamos resolver aqui. E eu acho que se eu fosse um pouquinho maior, eu já tinha morrido.
Porque, velho, desse tamanho, né? Imagine grande o tamanho do Adriano, do pastor João. Eu caía na pancada toda hora tentando defender a minha fé. Mas o Senhor, Ele nos coloca em situações para revelar a grandeza do seu poder através de pessoas pequenas. Deus dificilmente vai usar alguém grande com a mesma intensidade que vai usar um humilde. Deus poderia ter usado os irmãos de Davi, mas o Senhor escolheu usar Davi. O sacerdote foi lá para consagrar Davi, ele não viu Davi. O primeiro que entrou, ele falou: esse é grande, esse é bonito, esse é forte, esse é treinado, ele tem cara de rei. O Senhor falou: não vai pela aparência. Não vai pela aparência. Você está vendo a aparência, mas eu estou vendo o coração. Eu conheço de dentro para fora. Faça o que eu estou te mandando. Não é este o cara. Veio o outro e falou: não, não é este. Acabou todos os filhos. Pergunte para o pai: tem mais alguém da tua descendência? Só tem aquele que ninguém reconhece. Está onde? Lá no campo. Fazendo o quê? Trabalhando. Traga-o aqui. Quando Davi entrou na porta, o Senhor disse para Samuel: é este daí quem você vai derramar óleo. É este daí que será o rei de Israel. É esta igreja que eu vou usar. Não se mova por rótulos. Não se mova pela aparência. Não se mova por aquilo que encanta os teus olhos, irmãos. Quem já esteve numa igreja que tem uma grande orquestra? Irmãos, não é maravilhoso? Não é lindo? Tem lugares que você chega, tem aquelas orquestras maravilhosas, que quando o maestro ele pega aquela... esqueci o nome daquele... Pega aquela varetinha lá, batuta, que ele faz um movimento assim, você já consegue ouvir a música no movimento daquela varinha. Quando o cara alguém dá o primeiro toque nos primeiros instrumentos, seu coração já dilata todinho, de verdade, a glória. É assim ou não é? É desse jeito, irmãos. Tem dias que nós chegamos aqui, estamos com o nosso coração tão voltado para Deus, que quando os meninos dão a primeira nota aqui, a gente já se joga, já se derrete todo diante. É assim ou não é? E quantas vezes o nosso coração nos enganou, pastor Juscelia, achando que uma boa música era referência de uma adoração agradável aos olhos do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos isso aqui. Você vê, a gente enxerga esse ministério de louvor aqui se projetando, sendo levantado pelo Senhor. Você sabe quantas tretas tem que ser resolvidas aqui para que esse altar continue organizado? Você sabe quantas vezes a gente tem que chegar aqui e falar assim: não é desta forma, se a gente se continuar assim. Várias vezes. Porque tudo que se move na direção do Senhor precisa se mover conforme a palavra de Deus. Você sabe quantas vezes alguém torta o nariz aqui, irmão? Várias vezes. São quantas pessoas que fazem parte desse ministério de louvor? 15, 20, sei lá quantas. De vez em quando você dá uma direção que entorta o nariz. E tem dia que você dá uma direção que entorta a coluna. E tem dia que você dá uma direção que o cara só volta a cair no chão. Porque se não houver comunhão, se não houver identidade que manifesta a glória de Deus, e na maioria das vezes através de um ambiente de simplicidade, não haverá a presença de Deus. A igreja não mais move curas, não mais move milagres, porque trocou a simplicidade, trocou a afeição de Jesus simples, do Jesus poderoso, porém simples, por um Jesus que não existe. Por um Jesus que não abraça o simples, que não ama o simples, que rejeita o pequeno. E Deus fará grandes obras através de pequenas, de pessoas que desce da sua avareza, que desce do seu orgulho e vai lá para os pés de Jesus e declara: eu sou dependente do Senhor e eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim.
E nem sempre Deus vai mover você a partir de um ambiente confortável que agrada o teu coração. É minoria aqueles que são chamados e escolhidos por Deus para governar a partir de um trono na terra. É minoria aqueles que são chamados para governar e se beneficiar de um guarda-roupa exemplar. É minoria aqueles que são chamados e escolhidos por Deus para servirem com grandes quantias financeiras. Minoria. Se fosse maioria, Jesus apareceria como alguém muito poderoso financeiramente, alguém que tivesse as maiores mansões. Mas não foi assim que ele foi enviado. Ele disse, aleluia, glória a Deus. Ele disse assim: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ele não nasceu na melhor das maternidades. Ele nasceu em uma manjedoura. Quem nasceu em uma manjedoura? Jesus, o Filho de Deus. Enquanto o filho dos empresários estava nascendo em uma boa maternidade, assistido pelos melhores médicos, o Filho de Deus nasceu em uma manjedoura. E aí, irmãos, nós chegamos num ambiente em que as pessoas começam a questionar: quem é esse rei dos judeus? Quem é este Senhor que diz ser o Filho de Deus, que está andando por aí como alguém que não tem uma boa roupa, como alguém que não tem uma Ferrari, como alguém que não anda e não voa com helicópteros? Como esse pode ser o rei dos judeus? Alguém que anda no meio de pecadores, alguém que come com pecadores, alguém que se veste como os pecadores. Como que esta pessoa pode ser o meu rei? De vez em quando, irmãos, nós também nos pegamos em uma situação como essa. Como ele pode ser o meu rei? E tem dias que a nossa carne está tão nojenta, tão coisada, que a gente chega até desconfiar que não cremos mais nesse Jesus. Mas eu quero te dar aqui uma direção, meu querido. Escute, ele é alguém simples, ele é alguém amável, ele é alguém que lida de forma educada, mas que te ama incondicionalmente. Ele veio para corrigir a tua rota de pecado, para que você voltasse-se para o caminho da eternidade. O caminho do qual ele estabeleceu é estreita, a porta é estreita, mas existe uma garantia ao final deste caminho: desfrutar do amor de Deus na eternidade. Então vale a pena abrir mão daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo que moveria o meu coração naturalmente, para viver uma vida sobrenatural através de Cristo Jesus. Os caras não conseguiam compreender, aqueles que ensinavam a palavra de Deus, os conhecedores da Bíblia, da palavra do Senhor, que ensinavam, que falavam a respeito do rei que viria, que falavam a respeito do Messias, que ensinou para o povo de Israel as profecias de Isaías, as profecias de Ezequiel, as profecias de Daniel, que falaram a respeito do fim, não conseguiram reconhecer o rei quando ele chegou sobre a terra. Ele estava discutindo com ele, eles estavam questionando Jesus, eles estavam colocando em xeque o envio do Pai para Jesus. Ele estava colocando em xeque o seu reinado que estava estabelecido sobre a terra. Aquilo que eles pregaram, eles não conseguiram reconhecer, porque a religiosidade foi colocada em primeiro lugar. A maneira humana de lidar foi colocada no lugar da Bíblia.
E todas as vezes que eu e você paramos de dar atenção para a palavra de Deus, nós vamos fundamentar um altar religioso, exatamente como os fariseus. Como todas aquelas pessoas que foram chamadas por Deus, tinham na ponta da língua a Torá. Tinha na ponta da língua o conhecimento trago pelo Senhor através dos profetas. Sabia tudo. Conheciam a respeito de tudo. Ensinavam para todos. Mas no dia de aplicar na vida, no dia de receber o Filho de Deus, eles não o reconheceram, porque eles fantasiaram ele de um rei poderoso. Fantasiaram ele de um rei que viria tomar o controle político daquela época. Queria tomar o reinado daquele que reinava naqueles dias. Queria se opor à política naquela época. Iria reinar com poder e autoridade. O Senhor já estava estabelecendo o seu reino. Os demônios já estavam se submetendo a Jesus. Mas e o homem? O homem não quis reconhecer Jesus. E aí ele se encontra com um garoto, com Zaqueu. Vem ele, a multidão vem cercando ele. Zaqueu descobre que ele vai passar ali. E ele tenta se aproximar daquela multidão. E por ser grande como eu, ele não conseguia, pastor Iosa, ver Jesus. Falou assim, velho, os caras vão me atropelar, eu vou ficar todo esmagado aqui de baixo e vou acabar não vendo Jesus. Ele voltou para trás um pouquinho, subiu sobre uma pequena árvore e esperou Jesus passar. Quando Jesus chegou perto onde Zaqueu estava, ele deu toda a atenção para aquele homem que buscava conhecê-lo. Eu quero saber quem é esse homem simples. Eu quero conhecer quem é esse Jesus que está realizando grandes coisas. Eu quero conhecer esse que as multidões o cercam. Eu quero conhecer esse que as multidões o abraçam. Eu quero conhecer esse que os pobres se afeiçoaram com eles. Eu quero conhecer esse Deus que todo mundo está falando. Eu quero conhecer esse Jesus que se diz ser o Filho de Deus. E eu tenho visto grandes coisas através da vida dele. Jesus para diante dele e fala assim, Zaqueu, desce da árvore, meu filho, vem até aqui. Eu quero ir até a tua casa hoje. Eu quero sentar à mesa com você. Zaqueu, eu quero conversar de forma particular com você. Eu quero impartir sobre a sua vida tudo aquilo que eu recebi do Pai. Eu sei que a tua vida aqui à volta não é fácil. Eu sei, Zaqueu, que as pessoas te rejeitam. Eu sei que o teu trabalho, Zaqueu, é um trabalho que não é bem-vindo por todas as pessoas. Mas ainda assim eu quero te dizer, existe alguém que te ama, existe alguém que se preocupa com você, existe alguém que quer mudar a tua vida, existe alguém que quer te dar uma oportunidade, existe alguém, Zaqueu, que vai te levar a conhecer o caminho que te leva à vida eterna. E ele, irmãos, quando se assenta com Jesus, ele já abre a sua boca e fala assim, Senhor, vamos fazer o seguinte, para começar a conversa, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais do que alguém reclamar por aí afora. Então eu estou pronto para viver essa mudança. Ele nem precisou Jesus perguntar para ele, o que eu tenho que fazer? Ele, ao contrário do jovem rico, ele já se antecipou. Eu vou entregar, Senhor, metade de tudo que tenho e devolvo, se houve algum dano aí, eu devolvo 4 vezes mais. Esta é a verdade do Evangelho, que traz e revela o amor de Deus para as pessoas. Este amor de Deus, através de Jesus Cristo, através da vida da igreja, vai influenciar o pecador a se arrepender do seu pecado, a se despojar daquilo que era o motivo da sua vida, para viver a vontade do Evangelho do Senhor. Se eu não consigo compreender esse cenário, é porque eu estou infectado pela religiosidade ou pela religião. Eu estou me movendo religiosamente.
se eu não consigo me despojar às vezes de algo para que alguém se aproxime do Senhor, é porque eu estou apegado às coisas deste mundo. E a palavra do Senhor diz que aqueles que vivem um evangelho simples, porém eficiente, são aqueles que entregam o seu caminho ao Senhor e confia nesse Senhor e sabe que tudo que lhe é necessário lhe será acrescentado pela eternidade. Queridos, nós somos alimentados pela eternidade. O teu salário vem da eternidade, a tua empresa é movida pela eternidade. Nós somos forasteiros nesse mundo. Precisamos entender isso. E quando compreendemos todo esse cenário, passamos a viver um evangelho simples. Eu não preciso bater no peito e falar assim: ei, eu sou. Vai haver momentos que nós vamos precisar fazer isso, porque vamos confrontar alguém que está afrontando Deus. Davi não chegou lá falando eu sou. Ele disse para o gigante que estava afrontando o Senhor. Foi no particular: eu venho contra você, Golias, em nome do Senhor. Ele não foi prepotente lá no meio do exército. Ele não foi prepotente lá diante do rei. Ele agiu com simplicidade, ao ponto das pessoas não acreditarem que ele fosse vencer o gigante. Eu sei que certamente as pessoas que estão à sua volta, que precisam de Jesus, pode não acreditar na unção que está sobre a sua vida, pode não crer que você será um grande homem de Deus no exercício do teu trabalho, que a simplicidade de Jesus vai se manifestar através da tua vida, assim como a glória dele vai se manifestar através das suas mãos. Eu sei que olham para você em alguns momentos, como olham para mim em alguns momentos, como alguém que não tem capacidade, como alguém que pouco provável vai conseguir dar uma direção assertiva. Mas quando nós nos movemos na direção da vontade de Deus para nós, acertaremos todas, porque não é sobre nós, e sim por aquele que se move através de nós. Então, quando você decretar a falência do gigante, ele cairá diante de você, e você levantará a sua cabeça como vitória para a glória do nome santo de Jesus. Você não será considerado cauda, porque você foi chamado para ser cabeça, para governar. Você foi chamado para estabelecer o reino de Deus, e com toda a simplicidade do Senhor, você reinará nessa terra, trará o governo de Deus, e as pessoas poderão continuar a te apontar, mas em todo tempo haverá uma voz agradável aos teus ouvidos. É a voz do teu Pai dizendo: este é o meu filho amado, que me gera alegria no coração. Este é o meu filho, esta é a minha igreja, que ama como eu amo e se move como eu me movo. Aleluia. Paulo disse: seja meu imitador, como eu imito Cristo. Viva Cristo. Viva o Senhor no teu dia a dia. Fale para o irmão que está do teu lado: porém, prepare-se. Todas as vezes que você vive a vontade de Deus, Satanás se levanta para te boxear. Aleluia. Mas tem um escudo de anjo diante de você, que te protege. E ainda que alguma seta ou algum dardo te ataque, saiba de uma coisa: o teu Pai que está no céu, que conhece as tuas necessidades, Ele te toma por tua mão direita, te levanta e te coloca novamente de pé e diz: este é o meu filho e ninguém vai derrubá-lo. Deus está contigo, amém? Deus está conosco, e por isso devemos nos alegrar todos os dias. Vai haver dias que não há motivos aparentes para nos alegrar, sim ou não? Talvez hoje um dia desses, né, Adriana? Que se olharmos para a circunstância do que envolve a família dela, não há motivos para agradar, para dar um sorriso, para cantar uma bela canção ao Senhor. Vai haver dias assim. Vai haver dias de lágrimas, sim.
Vai haver dias que alguém vai querer te crucificar também, ou fazer de você um mártir. Mas a palavra do Senhor nos garante que todas as marcas que nos for causada, em função do amor de Deus manifesto em nós e através de nós, todas estas marcas serão para a glória do nome do Senhor. Então nós precisamos aprender a lidar com as dores, com as dificuldades, porque elas também serão motivos de glorificarmos o nome santo de Jesus. E alguém orgulhoso vai ter problema de lidar nesse momento. Alguém avarento vai ter problema de dar a metade dos bens nesse momento. Alguém que pensa apenas em si vai ter dificuldade de impartir a unção do Senhor sobre si para outros. Vai ter dificuldade de ver outros crescendo, porque quando o outro cresce, eu fico em risco. Quando outros aparecem, possa ser que o meu lugar será tirado. Quando você imparte, você entrega ao outro sem ter falta de nada. Então, você recebeu de graça, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você recebeu de graça, santo é o Senhor, eu consigo senti-lo. Você recebeu de graça, ele disse, de graça você deve dar, de graça você deve impartir, de graça você deve liberar. Você é fruto do amor de Deus, então frutifique o amor. Você é fruto da misericórdia de Deus, com simplicidade, frutifique a misericórdia. Você é fruto da graça de Deus, então com bondade, libere essa graça sobre a vida de outro. Você é fruto do sacrifício, não teremos que ir à cruz, mas em algum momento deveremos sacrificar tempo, deveremos sacrificar valor financeiro, deveremos sacrificar algumas lágrimas, deveremos sacrificar suor, deveremos sacrificar sangue, suor, sangue e lágrimas, para que o nome do Senhor seja impartido sobre a vida de alguém, para que aquilo que você desfruta possa ser oferecido bondosamente a alguém que precisa desfrutar. Não é bom o lugar onde você está? Então, se é bom esse lugar, quantas pessoas poderiam estar ao teu lado? Quantas pessoas poderiam hoje estar aqui neste culto, celebrando, recebendo esta palavra? Quantas pessoas? Mas sabe por que elas não estão? Pergunta para o irmão que está ao teu lado, você sabe por que elas não estão aqui? Algumas delas não estão aqui, você sabe? Porque talvez tanto eu quanto você não assumimos o compromisso de estabelecer a vontade do Senhor através da nossa vida. Veja, o cara não conseguiu se despojar da sua riqueza. O jovem rico falou para Jesus, o que eu tenho que fazer? Ele disse, dê os teus bens aos pobres, toma a tua cruz e siga-me. Ele falou assim, não dá não. Ele virou as costas e foi-se embora. Não é assim? Não é assim que acontece? Às vezes pensamos que o que Jesus espera é apenas que a gente deposite grandes quantias no altar. Mas não existe quantia que pode comprar aquilo que já foi pago na cruz com o sangue de Jesus. Não existe dinheiro no mundo que possa pagar o valor de uma alma. E a grande maioria das vezes as almas não são alcançadas com recursos financeiros. As almas são alcançadas por braços fortes que abraçam aqueles que está triste, aquele que é rejeitado. Uma igreja que vai viver o avivamento desta estação, ou a igreja que viverá ou moverá o avivamento para hoje, é a igreja que se une para abraçar o pecador, que não se preocupa pelo fato de ele não ter para dar, mas se preocupa em nutrir a alma e o espírito dele, para que ele possa se enriquecer e ofertar também daquilo que recebeu do Senhor. O fato de não termos as igrejas bombando é porque mudamos a maneira em como revelar e manifestar o amor de Deus. O amor de Deus, irmãos, poderá ser comunicado pela internet. Ele poderá ser ministrado através de um palco, de uma plateia, de um altar, para uma plateia.
nós poderemos ir ao estádio, lotar esse estádio de pessoas, levar alguns cantores e falar do amor de Deus para a multidão. Mas o mundo e as pessoas vão conhecer o amor de Deus não por aquilo que se prega, mas por aquilo que a igreja vive, manifestando, porque a palavra do Senhor disse, aleluia, oh glória, a palavra do Senhor diz, pastor Iosa, que o mundo conhecerá, que nós reconhecerá que nós verdadeiramente somos filhos de Deus quando amarmos um ao outro. É uma vida de relacionamento, é uma vida de entrega, é uma vida que eu abro mão, me sacrifico pelo Senhor, o Senhor sacrifica por mim, nós nos sacrificamos um pelo outro, e aí as pessoas que estão à nossa volta, que são incompreendidos fora, que são rejeitados fora, que não têm o abraço de ninguém fora, eles vão olhar e os olhinhos deles vão brilhar. A palavra do Senhor diz lá em Atos capítulo de número 2, que o povo que estava à volta da igreja simpatizavam por tudo aquilo que o Espírito Santo movia no meio da igreja. E o que acontecia ali? Eles compartilhavam juntos o pão, eles compartilhavam junto as orações, eles tinham tudo em comum. Era uma igreja disposta a abraçar aquele que não tinha mais um perfume agradável, era a igreja disposta a abraçar aquele que o mundo rejeita, era uma igreja pronta para entregar toda a sua riqueza em favor de alguém que estava necessitado do amor de Deus. E a cada dia, repita comigo, a cada dia acrescentava o Espírito Santo novas pessoas ao corpo de Cristo. Essas pessoas eram convencidas não apenas pelas palavras, mas sim pelo movimento de amor da igreja, pelo abraço da igreja, pelo carinho da igreja, pelo sacrifício da igreja, pela oração da igreja que amava como Cristo amou e ama. Sabe por quê, irmãos, que o banco está vazio? É muito de nossa irresponsabilidade de não querermos sacrificar. Às vezes uma mensagem de WhatsApp, às vezes um compartilhamento, você manda lá no grupo, compartilha no teu status, convida os teus amigos para vir ao culto. Gente, não tem plataforma melhor para você comunicar o horário de culto do que o status, porque tem um monte de gente curiosa no status para querer saber o que está acontecendo na tua vida. Fala que tu vai para o culto, cabeção, e fala assim, vamos comigo, vai ser uma bênção, Deus vai falar conosco lá, nós vamos adorar o Senhor. E começa assim, você abraça, eu não tenho condições, passa na casa do maluco e traz ele, paga um Uber para ele, irmão. Tu não sabe onde é o endereço não? Fala para mim o teu endereço, eu vou te mandar um motorista particular te buscar. Imagina, irmão, você vai sacrificar o quê? 20 reais, 15 reais, dependendo do dia e da hora, para o cara vir à igreja. No dia que esse cara se converter, você vai receber uma pedra na tua coroa, vai haver uma festa no céu por tua causa, porque aquele pecador que tu convidou se rendeu aos pés de Jesus. Uma igreja que influencia o coração do pecador, porque o ama como Jesus o ama. Já pensou o Uber Black chegando lá na frente da casa do cara? Aleluia. Ei, pastor Iosa, olha a estratégia aí. Aquele blackão, o mais caro, essa aqui é uma oferta ao Senhor. Olha, eu vou mandar um carrão aí na tua casa, vem com toda a tua família. Como assim você vai mandar? Já está na porta? Tô. Então estou mandando, daqui a 5 minutos vai chegar. O motorista chega, senhor fulano de tal, fala, não, esse daí é o meu irmão que mandou o senhor aqui. Vamos. Aí ele já vai vir evangelizando. Como assim? O teu irmão mandou um Uber para buscar você para ir para a igreja? Eu acho que até eu vou parar também e vou lá assistir o culto dessa igreja. Porque quando você se move em amor, o amor é contagiante, irmãos. É assim ou não é? O amor é contagiante. Quantos conhecem uma pessoa muito amável? Aquela pessoa que você chega perto dela, você tem até tristeza de saber que uma hora você vai ter que ir embora. Vai ter que parar com a reunião, porque aquela pessoa ama tanto que ela chega até a constranger você com o amor que ela oferece a você. É assim ou não é? Então, quando você está diante do amor de Deus, Ele te constrange. Você confessa o teu pecado
porque reconhece que é pecador, porque você quer estar com Jesus. Davi, ele disse assim: Senhor, não me permita estar longe da tua presença. Quando você se acostuma com o amor de Deus, nunca mais você vai querer estar longe dele. Quando o amor de Deus é verdade na sua vida, você simplesmente passa a sacrificar em amor, porque você sabe, vale a pena investir no reino e vale a pena mostrar o caminho para este perdido. E a palavra do Senhor se cumpre sobre nós. Todas as vezes que você ofertar apenas um copo de água fria para um dos meus pequeninos, você está fazendo a mim, diz o Senhor. Um copo de água fria. Mas vai haver também uma resposta para os irresponsáveis. Fala para o irmão que está do teu lado: se você for irresponsável no que diz respeito ao propósito de Deus para a sua vida, você terá a seguinte sanção do Senhor: eu não te conheço. É o mesmo Jesus que ama, é o mesmo Deus que ama, que vai julgar o irresponsável que enterrou o seu talento e não liberou sobre a vida de ninguém. Eu tive fome e você, Igreja Seiva, não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu tive nu e você não me vestiu. Estive doente e você não me deu remédio. E aí vão perguntar para ele: Senhor, como assim? Eu estive lá, profetizei, eu estive lá, fiz isso, evangelizei, eu estive não sei na onde, sei da onde. Não te conheço. Não te conheço. Não te conheço. Por isso Paulo falou o seguinte: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele escolheu o combate a ser combatido. E ele escolheu combater o combate que agrada ao Senhor, que manifesta a glória do Senhor, que ensina a respeito do Senhor e que levou e leva até o dia de hoje com os seus ensinamentos muitas pessoas na direção do eterno. É evangelho responsável, igreja comprometida com a verdade. Uma igreja com essência evangelística é uma igreja que manifesta o amor de Deus, evangelizando e mostrando para as pessoas que eles também têm o direito de viver aquilo que foi conquistado na cruz para eles. O evangelista, irmãos, não é o cara que vai para a rua apenas pregar o evangelho e distribuir folhetos. Não é o maluco que tem um carimbinho no peito ou um crachazinho que diz assim: eu sou o evangelista da igreja, o próximo degrau é o pastorado. Esquece esse negócio. O evangelista é o maluco que vai influenciar toda a igreja para viver e manifestar o amor de Deus. Quando a palavra fala que nós devemos multiplicar os talentos que recebemos do Senhor, significa que se eu sou evangelista, eu preciso tornar uma igreja evangelística. Que se eu sou profeta, eu preciso habilitar uma mente profética. E por isso a palavra do Senhor diz: todos podem profetizar, mas nem todos são profetas. Todos podem evangelizar, mas nem todos são evangelistas. Todos podem em algum momento exercer o ministério pastoral, mas nem todos serão pastores de ofício. Todos podem ensinar a palavra em algum momento, mas nem todos são mestres. Compreende isso? Todos podem apostolar em algum momento, gerar fundamento, mas não são apóstolos de ofício. Mas todo apóstolo precisa fundamentar uma igreja apostólica. Todo profeta precisa fundamentar uma igreja profética. Todo evangelista precisa fundamentar uma igreja evangelística, que vai se preocupar em manifestar o amor de Deus e ensinar este mundo a rota para a eternidade. E para viver isso, nós precisamos nos despir de nós mesmos e nos revestir do Espírito Santo de Deus, através da palavra,
nos mover na direção do propósito. Hoje é o dia em que você vai quebrar com todas as amarras que tem te paralisado, com as desculpas que talvez você estabeleceu na tua própria vida. Porque em muitos momentos de nossas vidas, irmãos, por conta que o pastor Fabiano errou em algo, eu não vou mais fazer porque quem errou foi ele, irmãos. Você vai parar porque ele errou, aí o cara vai lá, se arrepende, resolve a vida dele, volta e tu fica, ai, o pastor um dia, pastor o quê, velho? É você e o Senhor. Se Jesus tivesse olhado para as minhas falhas, pastor Iosa, ele não teria se sacrificado na cruz do Calvário. Se o pai do filho pródigo tivesse olhado para as falhas que ele cometeu com ele não teria feito uma festa para ele. Ele não teria recebido, não teria dado para ele uma roupa nova. A palavra do Senhor diz que quando eu me arrependo, quando eu confesso os meus pecados e paro de praticá-los, Ele pega tudo isso, coloca dentro de um saco e lança no mar do esquecimento, e deles não se lembram nunca mais. O ser humano vai tentar te apontar, mas Deus já te perdoou. Então pare com as desculpas, é hora de se levantar e vir na direção da vontade de Deus. Deus te chamou, te escolheu, te deu uma identidade. Na tua mão é invisível aos olhos humanos, mas na tua mão tem um anel de filiação. Todas as vezes que no mundo espiritual você se move, o inferno vê na tua mão um anel de filho. É filho de Deus. Não toca, não chega perto, não mexe, porque se você mexer, é mesmo que mexer na menina dos olhos de Deus. Não toque, porque Ele vai protegê-lo, Ele vai se levantar contra essa igreja. Não toque. Então pare de dar desculpas, pare de usar aquilo que os outros fizeram um dia, a maneira que alguém se comportou um dia, para pautar a tua vida diante do Senhor. Você não foi chamado por homens, você foi chamado pelo Pai. O sacrifício de Jesus classifica você como filho. O sacrifício de Jesus te resgatou do lamaçal de pecado e te deu uma identidade. Te tirou do lugar de perdas, te tirou do lugar do lamaçal do pecado, firmou teu pé sobre a rocha, e hoje tem uma voz afirmando na tua direção: tu és a igreja a quem amo, tu és o filho amado que gera alegria no meu coração. Levante-se, homem, levante-se, mulher, vamos caminhar na direção da bênção do Senhor. Fale para o irmão que está do teu lado: pelo amor de Jesus, irmão, aposente as tuas desculpas. Aposente as tuas desculpas. Levanta a cabeça e anda na direção da vontade do Senhor. Amém? Você recebe essa palavra nessa noite? Levante a tua cabeça e anda, porque lá no final será você que será coroado. Será você que receberá aquela coroa na sua cabeça, que todo olho verá Jesus coroando você. A escolha é nossa. Fala para você mesmo: a escolha é minha. Eu não posso mais ficar responsabilizando A ou B. Eu preciso tomar a decisão de me movimentar na direção do amor de Deus e manifestá-lo através de mim. Você consegue entender isso? É claro que você não será reconhecido como aquele cara: puxa vida, uau, que homem, que mulher. É o contrário. Quanto mais você faz o bem, mais te apontam. Quanto mais você manifesta o amor, mais te apontam. Quanto mais você obedece a Deus, mais pedradas. Mas a cada pedrada o teu olho se abrirá, exatamente como o olho de Estevão se abriu. Eis que vejo os céus abertos, manifestando a vontade de Deus através da minha vida. E todas as vezes, mesmo que na dor como Estevão, todas as vezes que você for apedrejado, o nome do Senhor será glorificado. Todas as vezes que você for chicoteado, por conta do nome de Jesus, o nome dele será glorificado. Todas as vezes que alguém se levantar contra você, você estando no centro da vontade de Deus, aposentando as suas desculpas, é o nome do Senhor que será glorificado. O nome dele será bendito através da vida desta igreja.
responsabilidade, através do compromisso, através da entrega, através da renúncia, através do investimento desta casa, o nome do Senhor será glorificado até que Ele venha para nos buscar. Amém? Fala aí pro cabeção que está do teu lado. Cabeção, tem uma coroa para você, nego. Os portais eternos estarão abertos para receber você também. Eles receberam Jesus e Ele disse: eu vou preparar lugar, porque lá na casa do meu Pai tem um lugar para você. Lá na casa do meu Pai, aonde eu estou, vocês também estarão. Oh, aleluia! Então eu não tenho motivos para arrumar desculpas. Eu não tenho motivos para me apegar a que um outro ser humano escolheu para a sua própria vida, porque eu tenho um propósito fundamentado na minha vida. E em primeiro lugar eu preciso buscar para a minha vida o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. É tempo de buscar a justiça para nós, estabelecer o reino de Deus em nós, para que possamos ter braços fortes e amáveis para abraçar aqueles que estão à nossa volta. Você conhece alguém que precisa ser abraçado? Você conhece alguém que está necessitado do amor de Deus? Você é uma fonte que jorra da tua vida água viva. Você é uma fonte do amor de Deus, e esse amor é inesgotável, imensurável. Quanto mais você dá, mais você terá para oferecer a outros. Quanto mais você oferece, mais ele se multiplica. Aleluia, aleluia. Eu não sei se vocês se lembram, tem um episódio na Bíblia que alguém disse: vamos matar esses caras, vamos matar esse Paulo, vamos matar esses discípulos de Jesus. E alguém correu para eles perto e falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa, eles vivos já está gerando todo esse movimento, mortos então vai ser muito maior, porque quando alguém está fundamentado no amor de Deus, até mesmo através da sua morte, Deus se manifesta de forma poderosa. Então, irmãos, não se abale, não pare, não desista. Motivos teremos para desistir, mas quando olhamos para o amor de Deus, reconhecemos a necessidade de não parar de manifestar. A igreja do avivamento é também a igreja que abraça com um coração humilde e manso, como o de Jesus, aqueles que são desprezados pelo mundo. Então chegou o tempo de você fazer uso da autoridade, do amor que está sobre você, para atrair o coração de multidões para a presença do Deus Todo-Poderoso. A internet será um bom caminho, os status serão um bom caminho, mas melhor mesmo, né, Ana Maria? É um abraço, é olhar no olho do outro e dizer: eu te amo, você merece o amor de Deus, e eu estou disposto a dar tudo que recebi do Senhor para você, porque quanto mais eu dou, mais eu recebo, quanto mais eu colho, mais é gerado na minha plantação. Aleluia, aleluia, glória seja dada ao nome santo de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Hoje é um tempo especial. Hoje é uma noite em que o Senhor preparou para ativar o teu senso de responsabilidade. Primeiro, com você mesmo, diante de Deus. E depois, para com as pessoas. E nós não podemos nos isentar de viver esse amor. Não adianta reconhecer que tem muita gente na Cracolândia. Nós temos coragem de abraçá-los. E você não precisa ir nem na Cracolândia, porque o teu vizinho tem alguém infectado com algo tão pior quanto. Mas não queremos às vezes abraçar aquele vizinho, porque ele conhece a nossa vida e nós também conhecemos a vida dele. É assim ou não é? Mas a palavra do Senhor diz que o amor de Deus é incondicional. Amar quem ama você é fácil. É ou não é?
Amar a Ana Júlia, amar a Lelê, amar aqui vocês é fácil, irmãos. Quero ver você amar aquele que pisa no teu calo todo dia. Quero ver você amar aquele que aponta no teu nariz todo dia. Aquele que taca a pedra no teu carro quando você passa, todo dia. Aí sim você vai revelar o verdadeiro amor de Deus, amando incondicionalmente. Repitam comigo, eu fui chamado para viver o amor de Deus e manifestar o amor de Deus. E eu serei responsável com o meu chamado diante de Deus. Eu estou disposto a multiplicar o amor de Deus fundamentado na minha vida, sobre a minha família, sobre os meus vizinhos, no meu bairro, na minha cidade, na minha nação, e sendo a vontade de Deus conduzi-lo ao mundo para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém? Seja responsável, seja um multiplicador da verdade e do amor de Deus. Para isso que nós somos chamados. Eu quero saber nessa noite se o Espírito Santo convenceu alguém a manifestar-se diante da eternidade, diante do Senhor, reconhecendo Jesus como Salvador, ou até mesmo se reconciliando com Ele. Existe alguém aqui que foi convencido pelo Espírito Santo e tomou a decisão em Deus de se reconciliar com o Senhor, ou de recebê-lo como seu único e suficiente Salvador? Alguém que foi encorajado? Por favor, faça um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Existe alguém aqui que quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Alguém que nunca esteve na igreja? Eu quero receber esse Cristo, eu quero viver essa verdade. Faça um sinal que eu quero orar por você. Existe alguém que foi convencido? Talvez você da rede social, do Facebook. Existe alguém que tomou essa decisão? Por favor, manifeste que nós queremos orar por você, que nós queremos manifestar aquilo que o Senhor tem declarado para a sua vida. Existe alguém aqui entre nós que tomou essa decisão, que foi convencido pelo Senhor? Alguém afastado, alguém que foi convencido pela palavra e pelo Espírito? Se não há, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Levante as suas mãos ao alto. Feche os seus olhos junto comigo. Pai, nós te louvamos e a ti engrandecemos por esse tempo que o Senhor nos permite viver aqui nessa terra. Em especial, Deus, te louvamos por esta palavra que atrai o nosso coração para a responsabilidade e nos posiciona diante do grande propósito do Senhor para nós, de manifestar o teu amor já manifesto em nossas vidas ao coração de alguém que precisa de braços, ó Deus, amáveis, para um abraço, Senhor, de consolo e de restauração. Pai de poder e glória, que nós, diante das oportunidades geradas pelo teu Espírito, no decorrer de toda esta semana, Senhor, para manifestarmos o teu amor e a tua glória, que em nome de Jesus nós não venhamos perder tempo com ressentimentos, com as dores do passado, com as desculpas que estabelecemos sobre as nossas vidas, para não trabalhar, ó Deus, e não declarar quem tu és através das nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor venha conduzir o nosso coração a um lugar diferente, a um novo lugar, meu Pai eterno, agora um lugar que gera restauração e vida através de nós. Que nós possamos manifestar de forma responsável, de forma, ó Deus, em nome de Jesus, intencional, a tua vontade para a glória do teu santo nome. Que as desculpas sejam aposentadas em nome de Jesus, anuladas de nossas vidas, e que possamos tomar posse, ó Deus, de uma vida ativa diante do Senhor e para a glória do teu santo nome. E que o reino dos céus se manifeste através da minha vida e da vida da tua igreja, em nome de Jesus, até que o Senhor venha. Amém. Amém. Prepare-se para esse tempo. Prepare-se para viver o sobrenatural. E que você possa desfrutar no decorrer de toda essa semana do grande e insondável amor de Deus, da graça de Jesus Cristo e da comunhão e do encorajamento do Espírito Santo sobre você,
para uma vida sobrenatural, até que Ele venha para te buscar. Você grita muito alto. Dê um aplauso ao Senhor. Uma semana abençoada para você. Conte conosco. Deus é contigo. Vão em paz. Que o Senhor abençoe você na rede social de forma poderosa e incondicional. Em nome de Jesus. Aleluia.